Pé na Areia Podcast aqui, invadindo sua praia mais uma vez aqui, diretamente dos estúdios de Mongaguá. Nós temos uma parceria nova aqui para a gente poder produzir conteúdo também em Santos, então tem novidade chegando em breve aí. Eu sou Robson de Castro e hoje a gente vai conversar com pessoas que têm total informação, conhecimento sobre autismo. A gente está recebendo aqui hoje Alessandra Barbosa e Nara Toledo. Sejam bem-vindos ao Pé na Areia Podcast. Este conteúdo é gravado, lembrando o pessoal que está nos acompanhando aqui no canal no YouTube, lembrando que em breve a gente também vai ter cortes desse conteúdo, a gente já está começando a ajustar para ser publicado no Facebook, que também é uma plataforma muito comum de ser usada. Também no Instagram, também que o pessoal pede bastante. Então sejam bem-vindos ao Pé na Areia Podcast. E vamos discutir essa grande dúvida que tem muita gente hoje em dia que tem ainda sobre o autismo, né? Porque é um assunto muito complexo, né? Sim. Sejam bem-vindas, Alessandra. Obrigada. Nara. Obrigada. Então vamos começar pelo começo, né? Queria que vocês comentassem a relação de vocês com o autismo, né? Membros da família e como lidam diariamente com isso. E também aí vocês já podem pontuar o cotidiano de vocês, né? Eu gostaria até de falar assim, o autismo ele não é fora, né? Não é um mundo, que nem as pessoas costumam falar. O autista tem o seu próprio mundo. Não, o autista está dentro do nosso mundo. Nós não somos iguais. Então o autismo, ele tem uma maneira de ser. Esse estigma antigo fala sobre isso, que o autismo tem um mundinho dele, o autismo não tem um mundinho dele, ninguém é igual a ninguém. Eu tenho 2 filhos com autismo, um tem 30 anos, o outro tem 13 anos, e os dois têm níveis de suporte diferentes. Um tem um nível de suporte maior, o outro tem um nível de suporte menor. Então, a militância surgiu justamente pelo primeiro filho com autismo aqui no município, há 27 anos atrás, porque ele foi diagnosticado com 3 anos, então essa luta começou lá atrás, para estar estabelecendo políticas públicas aqui no município. E nunca foi desistido. Posteriormente, o Horus veio ao mundo, né? Ele está com 13 anos hoje, ele tem um nível de suporte menor. E no meio desse caminho de luta de mãe, de pessoa com autismo e deficiência, porque o autismo ele é muito, de forma assim, novo na parte de diagnóstico, porque ele sempre existiu, né? O autista não era diagnosticado porque não tínhamos profissionais como temos hoje. Não que estejamos satisfeitas com o nível que os profissionais estão sendo qualificados para estar fazendo o diagnóstico, porque tem umas falhas enormes. No meio desse caminho, a gente vai conhecendo pessoas, né? E agregando famílias para estar se unindo a essa causa. E a gente conheceu a Nara, que é uma grande surpresa aqui no município, a Nara Toledo, que é uma pessoa muito informada, é uma pessoa que tem uma profundidade na parte administrativa, de direito público, de assim, conseguir estar buscando essas leis. Eu achei incrível, porque eu tenho um hiperfoco no direito e eu acho que a gente combinou muito bem nessa parte. Aí a Nara vai falar um pouquinho do filho dela, que eu achei incrível, gente. Ela é uma mãe que adotou essa criança. E eu tenho, assim, um carinho muito especial pela Nara, porque eu costumo dizer, será que eu seria realmente essa pessoa que eu sou hoje se eu não fosse mãe de pessoa com autismo? Será que eu olharia para essas pessoas, de fato? Não sei. Talvez não. E ela não. Ela tem um brilho para mim incrível, porque eu não sei se eu seria essa pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse pessoas com autismo na minha família. Eu com certeza não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse o Jorge na minha vida. Então, para mim, é uma experiência modificadora e extremamente positiva. Não quer dizer que o positivo é fácil e a gente não tem as arguras de batalhar contra a maioria, né? Então, eu vou retomar alguns pontos que a Alessandra colocou. Hoje, a gente consegue
Isso vem da luta mesmo, do movimento de pessoa com deficiência, até a terminologia, né? Até o nome. Muita gente pergunta para nós, não, mas como é que eu me refiro? Como é que eu falo? Pode falar autismo? Autismo é um termo pejorativo? Se eu falar que é autista, estou falando alguma coisa errada, né? Mas é pessoa com deficiência, não é com necessidade especial? Então tem toda uma desmistificação da diversidade humana, né? Então, vou retomar esse ponto que a Alessandra colocou. A pessoa com deficiência, ela está inserida no que hoje a gente consegue ver bem. A humanidade é diversa. Ela tem uma maioria, né, mais próxima ao padrão, e justamente porque você tem um padrão, você tem aqueles que não estão no padrão. E todos eles são cidadãos dignos do mesmo direito, do mesmo respeito, dos mesmos acessos. Então, muitas vezes, a gente, até por simplificação administrativa, a gente pensa só em políticas padrão e vai excluindo quem diverge do padrão. O que a luta das pessoas com deficiência faz é primeiro colocar, sim, são pessoas, então o termo é esse, é pessoa com deficiência. Né? Então, ela é primeiro pessoa e a característica que a torna diversa é uma deficiência, e aí são várias. Então, o autismo está junto com as pessoas com deficiência. Tratados internacionais debateram esse tema, foram colocando isso. Depois, aqui no Brasil, em 2016, a gente tem o marco legal, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que engloba os autistas e outras síndromes raras, que também são, sim, pessoa com deficiência, e os superdotados. O superdotado é uma pessoa que ela tem uma deficiência em relação ao neurotípico. E isso traz para ela vários desafios de se adequar, de também ter a política pública que aproveite esse dom, porque a gente desperdiça, né? A gente simplesmente joga fora os gênios no Brasil, porque a gente não tem uma política pública educacional em ciência, em esporte, em nada para aproveitar esse talento deles. Então, a gente fazem parte também da diversidade humana, né? E isso é muito importante a gente entender. Eu quis começar dessa forma, porque por acaso eu sou mãe adotiva, né, de uma criança autista. Então, uma dor que é vinda do estigma, do preconceito, é a dor de a pessoa gera o filho, tá ali, e de repente ela se depara com um diagnóstico, com o filho não corresponder ao que você idealiza, porque é o que você vê todo dia, então você tem aquele contato ali. Como nós adotamos, eu e meu marido, nós adotamos o Jorge já sabendo que ele era uma criança com deficiência, a gente não descobriu depois. Quando a gente foi adotar, a assistente social do fórum já falou pra gente, olha, ele é um menino com deficiência. E a gente tinha deixado o perfil aberto, né? A gente fez a adoção legal, foi tudo pelos meios corretos, né, de adoção. A gente fez processo de adoção nacional, então ocorre isso dentro dos fóruns e tudo, da Vara da Família. E a gente sabia, e a gente foi conhecer. E a gente se encantou, foi paixão. Ele foi direto pro colo do Daniel. No dia que a gente foi conhecer ele no abrigo, o Jorge abriu o braço, abraçou o Daniel. O Daniel falou, não tem nem o que fazer, pode seguir com os papéis. Que coisa. E assim, é lindo, é uma história linda muito mesmo. lindo. É muito, muito marcante na nossa vida, muito transformador. Mas o que eu vi quando eu comecei a pesquisar, para ser essa mãe que tinha essa capacidade, era justamente isso, uma guerra por diagnóstico, um enfrentamento, assim, um quase luto das mães que são mães biológicas, né, dos filhos, por causa do estigma. E como a gente já tinha uma postura muito mais aberta, de ter ali, essa questão da diversidade para a gente já era mais comum, né, na nossa visão, a gente não sentiu isso. A gente começou para nós, mas a gente sentia quando falava com os outros. Aí aquele negócio assim, mas ele é normal?
Tem algum problema? Tem muitos problemas. Ele tem paralisia cerebral. Então, ele tem uma deficiência motora enorme. Ele é não verbal, ele não fala. Então, é lógico que ele tem problema, né? Mas é que a pessoa queria perguntar para mim se ele era retardado. E ela não falava por quê, né? Não vou perguntar, né, se é. Então, esse vocabulário, eu usei essa palavra de propósito, porque é isso que as pessoas ainda Pensam. ficam ali, tem um conflito de aceitação. Quando a gente pensa que é diversidade, que o ser humano não é obrigado a ser tudo igual, a gente já relaxa e consegue, né, trabalhar melhor todas essas questões. Então, é uma luta, sim, por diagnóstico foi muito difícil, mesmo sabendo, desde o abrigo, que ele era um menino com deficiência, foi difícil fechar diagnóstico. A gente ia em um local especializado e falava, não, só depois dos 4, não dá para saber se é autista agora, tem que esperar não sei quanto tempo, passa com um neuro acha isso, outro neuro acha aquilo. Por quê? Não tinha profissional especializado para fechar diagnóstico de autismo. E porque não tinha profissional especializado, as pessoas não eram diagnosticadas com autismo. E aí começou a ter o diagnóstico. Aí você vai no médico, tudo agora é autismo. Você vai do neuro pro pediatra, né? Porque é uma criança que tem outras coisas. Aí pediatra, tudo agora é autismo. Autismo está na moda. Não aguento mais receber autismo. Na cara da mãe, né? Então, assim, é o despreparo. E isso vai magoando as pessoas que não têm essa força, que não têm essa capacidade de falar assim, como é que é? Não é moda. Se você tem alguma dúvida, se o senhor discorda do diagnóstico, você me fala agora o que o senhor acha que é, então, para a gente ver, então, o que é, que exame que faz para provar que não é autismo e o que é o que o senhor está pensando. Não é isso que eu estou falando, mas então eu não entendi o que você está falando. E aí ter essa postura de questionar um médico que está quase te humilhando, e quantas mães não saem chorando, né? Então, eu quero aproveitar para falar do trabalho da Alessandra nessa parte de informação. Porque toda essa introdução da nossa história é o que nos leva à luta. A gente luta por causa disso. São pequenas coisinhas que vão acontecendo e a gente vai conversando e a memória vai trazendo. É a informação. A maioria das famílias tem muito pouco acesso à informação. Se a gente já, desde os profissionais, a gente sente isso, quando chega ali naquela mãe que não tem nenhum suporte, ela não sabe o que fazer. Então, a Alessandra contou que há 27 anos ela trabalha nessa busca por informação. E ela não faz a informação só para ela. Ela não busca a informação para ela, para cuidar dos filhos dela. Ela traz isso para a sociedade. Então, hoje, ela tem um trabalho social que eu acho que é o pilar, né? A primeira coisa é a informação. Ela tem um grupo que ela se disponibiliza, ela doa o tempo dela para informar, para trazer legislação, para trazer direito, para dizer, olha, isso que aconteceu com você não pode acontecer. Né? Então, eu vou te ajudar a pensar, a se informar sobre isso, e se voltar a acontecer, também se posicionar contra. Né? Porque uma mãe que não consegue a informação, que sai com mais dúvidas do que ela entrou, ela não vai conseguir buscar o tratamento, ela não vai ter diagnóstico fechado, ela não vai conseguir encaminhamento para terapia, ela não vai conseguir apoio para a educação inclusiva, ela não vai conseguir ter nada do que é necessário para que essa pessoa com deficiência possa exercer aquilo que é o direito dela, que é a cidadania plena. Então, o trabalho da Alessandra de informação, mobilização e essa luta contínua é fundamental. Hoje ela é a pessoa aqui em Mongaguá que tem esse trabalho mais consolidado, que atinge um maior número de pessoas e que, de fato, presta essa informação realmente de uma forma abnegada. Então, eu é que admiro a Alessandra e sou muito grata de estar na luta com ela. Obrigada, Nara, por toda nessa introdução aí, mas é muito importante a gente encontrar pessoas que possam somar. A gente percebe assim que no meio do caminho tem muita gente que está num estado tão depressivo que eu também já estive, eu também permaneço, eu vivo nesses altos e baixos de a pessoa estar no estado com tanta raiva disso que aconteceu com ela, que ela acaba descontando em outras pessoas e não entendendo o trabalho. Então, por isso, a gente tem uma grande divisão no ativismo e na militância da pessoa com deficiência.
Mas o que eu queria falar mesmo é o que a Nara estava falando a respeito do diagnóstico. Nara, eu considero muito importante essa fala sua, porque eu tenho dois pontos que eu acho que seria muito importante a gente abordar. Primeiro, o médico, ele ainda não, a gente não entende, eu, por exemplo, não entendi ainda se o médico, ele não está bem capacitado ainda, ou se ele é limitado de estar oferecendo um diagnóstico preciso ali no momento da consulta. Por dois motivos. Primeiro, essa questão de benefício. Muita gente vai até consultório por questões, quer diagnóstico por questões de estar recebendo benefício de pressão continuada, ou LOAS. E aí prejudica essas outras pessoas que realmente têm o filho com deficiência que precisa ser diagnosticado. A gente queria falar para o poder público assim, em primeiro lugar, nós queremos saber o que o nosso filho tem para estar fazendo um tratamento terapêutico, medicamentoso e clínico com essa pessoa, multidisciplinar com essa pessoa. Antes de pensar em benefício, eu penso assim. Então, se há esse problema na rede, não é só na rede pública municipal, ele engloba a rede federal. Nós estamos enfrentando um grande problema, porque aí você pega um médico que fala assim, mas o autismo está na moda. O autismo não está na moda. O autismo simplesmente começou a ser diagnosticado porque os médicos começaram a ser melhor preparados. Não é tudo jogado no contexto da pessoa com deficiência intelectual, que antigamente se falava mental. Né? Eu passei por todas essas mudanças de nomenclatura, que eu percebo que passou as mudanças de nomenclatura muito bom, né? Porque hoje a gente tem menos palavras pejorativas que vai prejudicar, que vai ofender aquela pessoa, mas a gente precisa de muito mais. Olha, eu tenho 20 folhas aqui, ó, que eu imprimi, só de lei. E eu costumo falar que lei tem um monte. Só que como que a gente faz essas leis ser executadas? No Brasil é um desafio enorme, né? As leis serem adotadas, né, e executadas corretamente, né? Então, mas é nesse ponto que fecha nesse ponto, assim, médico, diagnóstico e comunidade. Nós precisamos de ter, primeiro, as mães precisam estar mais unidas. As mães precisam estar mais coesas. Mesmo você não precisa gostar de uma mãe ou de outra, mas você precisa estar gostando da causa, você precisa gostar do seu filho. Porque não existe política pública sem união da sociedade. O lei já existe. Como que a gente vai fazer essa lei ser regulamentada, efetivada na vida da gente? Se o poder público fala, não há demanda, eu ouvi isso a minha vida inteira, não há demanda para a gente executar essa lei. A demanda não aparece porque as mães não aparecem. As mães não estão ali. Está todo mundo ali dentro de um grupo e a gente está enxugando gelo. Porque assim, chega uma mãe e fala, olha, Alessandra, eu tô desesperada. Assim, a gente vai lá e orienta. Agora eu tenho a Nara, graças a Deus, para me ajudar. A gente vai lá e orienta essa mãe. Mas aí a gente está fazendo o quê? Enxugando gelo. A gente está resolvendo o problema dessa mãe. A gente está resolvendo o problema de outras mães. No município, assim, a gente conseguiu resolver, diagnosticar, assim, com uma parceria que a gente teve com uma neuropediatra, umas 150 a 200 crianças. Porque a gente ficou 3 anos encaminhando essas pessoas para essas consultas de neuropediatra. E o que a gente faz? Mãe, o que você faz depois com esse laudo? Você não tem um laudo só. Não se preocupe. Você não tem um laudo só para tratamento terapêutico. Você tem um laudo que te dá direitos amplos. Então, com esse laudo, você consegue muita coisa. Então, não pensar só no benefício. A gente precisa realmente que o plano Viver Sem Limites seja, de fato, efetivado. Esse acolhimento do SUS humanizado. Não temos humanização. É uma mentira essa humanização que o SUS representa no plano Viver Sem Limites, o atendimento. Agora a gente tem leis novas. Vamos lá. Centro de referência no estado de São Paulo já tem lei. Então a gente precisa que essa lei seja realmente efetivada. O que a gente precisa? A demanda. Mães, por favor, façam a carteirinha do CIPTEA. Vocês precisam. O CIPTEA é um levantamento real das demandas. Vamos explicar o que é a carteirinha do CIPTEA. Vamos lá, Lara, explica um pouquinho pra gente.
Termina aí. Não, é isso. É isso que a gente está falando, porque a gente precisa das demandas. Todo o trabalho que eu tive de estudar lei, de buscar meios para que esses recursos cheguem no município, porque ainda tem o entrave de falar, olha, o município é pequeno, o município não tem recurso. Gente, mas tem recurso federal, tá aqui, ó, a lei é federal, o recurso é federal, vamos trazer para cá, vamos ver o que a gente precisa. Ah, mas não tem demanda. Eu acho que, assim, essa vivência, até eu vou separar em pontos, porque até para a mãe, até para o familiar que tem ali a pessoa com deficiência que depende, né, dele, para a pessoa com deficiência que não é dependente, que tem um grau 1 só de suporte, então ela consegue também batalhar por suas demandas. A gente tem várias entraves, né? Então, assim, a pessoa com deficiência, ela pode ter uma deficiência motora e ter plena capacidade intelectual. Então, ela é capaz de responder e de brigar. E a gente tem várias pessoas com deficiência dentro da luta que são muito importantes para a gente ir à frente e falarem por si. E a gente tem essa outra ala, que é uma ala crítica, porque são pessoas com deficiência intelectual que aí elas vão precisar dos terceiros que falem por elas, né? Então eu e a Alessandra somos terceiros que falam por essas pessoas que precisam, porque os nossos filhos, eles têm o autismo associado à deficiência intelectual, né? A gente tem o autismo, é um transtorno porque ele é muito amplo, nenhum autista é igual. Vai ser uma combinação de fatores genéticos, ambientais, existência ou não de outras síndromes, de todo o suporte que ele pode receber desde que nasce, para que isso aumente ou não a dependência ou a autonomia. O autista, ele tem toda a capacidade de desenvolver habilidades tanto sociais quanto habilidades de independência. Ele sempre vai ser uma pessoa do espectro. Em algum momento ele vai se deparar com limite, mas o tamanho do limite, né, o quantos limites ele vai ter, é sempre uma caminhada individual. Ela tem 2 filhos e cada um é diferente, né? E essa percepção é muito difícil de você ter claro no poder público. Então, assim, médicos não estão preparados, por isso que o médico chega para você e fala, é moda agora autismo. Não, não é moda. Tudo aquilo que já se via antes, que se tratava... Por exemplo, um dos remédios que se indica para autismo, eu particularmente não uso. Respeito todos os médicos que indicam, acho que a gente tem limitações no SUS de remédios disponíveis na rede. Então, assim, respeito. Mas, por exemplo, eu não dou nem Ritalina, nem Risperidona. Entendeu? Porque, assim, meu filho não é esquizofrênico. Eu vou dar um remédio de esquizofrenia. Ele não é esquizofrênico. Não tem nem comportamento, nem diagnóstico de esquizofrenia para tomar remédio para esquizofrênico. Deixa eu só fazer um pontuar. Vamos lá. Porque eu achei interessante isso que você falou. Esquizofrenia não é autismo. Não. E autismo não é esquizofrenia. Esse Exatamente. é o primeiro ponto, né? Que eu acho que isso tem que ficar claro, porque às vezes as pessoas misturam tudo, né? E sem nenhum demérito às pessoas que são esquizofrênicas, porque sim, quando elas são medicadas e tratadas, elas podem ter uma qualidade de vida muito boa e não tem problema nenhum, mas elas têm um remédio específico para a condição dela. E outra questão que eu queria pontuar, essa que vocês falaram da dificuldade, que a Alessandra está 30 anos, 3 décadas praticamente, uma luta que não acaba, né? E avançou muito pouco, aparentemente, porque ainda hoje em dia temos discussões absurdas na internet, né? E também na questão do pejorativo, da falta de informação, acho que isso é um absurdo, né? Porque, como vocês citaram, se a classe médica não está preparada, o cidadão comum está totalmente distante. Às vezes ele vê uma criança com uma necessidade, e aí também você pontuou, que eu achei importante isso, o autismo é uma deficiência mesmo, né? O pessoal tenta florear as coisas, não, mas tem que ser explicado corretamente, né? Porque
E também não é um coitado, né? É uma pessoa com as características próprias delas, né? Elas têm o universo que ela vive, convive, a interação também é diferente. E as pessoas têm que entender que cada cidadão, cada pessoa é diferente também, né? Mesmo. Então acho que esse que é um ponto que muita gente cria um preconceito, nossa, tal. Não, é uma pessoa com uma situação diferente da tua. E você tem que respeitar ela, né? A gente, isso que a Alessandra colocou, né, que ela tá 27 anos na luta e ela já viu todas as mudanças de nomenclatura, e é bem o que a gente frisou no começo. Então a gente tem uma diversidade humana, né? O autista, ele é atípico. Então a gente diz o mundo atípico. E tem o mundo típico. Então a gente, uma das formas dos eu sou mãe atípica, né? Então, você tem o neurotípico, que é toda a sua capacidade neuromotora é típica, está na média da humanidade. Então, na maioria, você vai encontrar esse comportamento, essas habilidades. Você tem habilidades dentro da média, eu tenho habilidade dentro da média, a Alessandra tem, você tem. A maioria da população tem habilidades dentro da média. Então, todos nós somos neurotípicos. E a gente tem os atípicos, que dentro das especialidades de cada um vai divergir dessa média, né? E antes, tudo isso que era divergente era encarado como uma coisa ruim, uma coisa feia, uma coisa que tinha que ser escondida. Então, a gente hoje tem uma briga por diagnóstico e ainda está tentando educar uma parte dos médicos, outra já entendeu, é maravilhosa e nos apoia e nos ajuda muito. Tem médicos fantásticos, mas a gente ainda educa uma parte dos profissionais de saúde e de educação, né? E a classe política a gente educa ainda, no sentido de que a deficiência ela não é uma coisa pejorativa, a gente não tem que esconder, a gente não tem que se envergonhar, ela é fato. E hoje, com os conhecimentos que a gente vai avançando, os avanços da ciência genética em relação ao genoma humano, a classificação, antes era o gene, agora você já pega uma parte do gene, então você já consegue, assim, e combinações gênicas, multicombinações gênicas, que vão determinando ali várias síndromes que antes não eram possíveis de ser verificadas, né, com a frequência, entender esse processo, hoje conseguem entender, e a combinação da genética com os fatores ambientais. Então, antes, assim, não, era só fator ambiental, era só fator genético, os médicos, os profissionais, os cientistas, cada um estudando na sua área ali, limitada da sua pesquisa, e não se conversavam. Então, o que hoje dá a capacidade de você entender o processo de por que temos muito mais diagnósticos de autismo, é porque esses dois campos, ambiental e genético, começam a se conversar, e aí começam a ver que a combinação de fatores ambientais com fatores genéticos levam à condição de estar dentro do espectro autista, né? Então, não era diagnosticado ou era diagnosticado errado. Um monte de autistas foram diagnosticados como esquizofrênicos, um monte de autistas foram classificados como neuróticos, um monte de autistas foram institucionalizados e saíram disso com a luta antimanicomial, né? Não tem nenhum movimento humano, social, nenhuma luta, nenhuma política pública que seja perfeita. Então, assim, o movimento antimanicomial, ele pode lá ter em algumas pequenas ali pontos, não, aqui a gente vai precisar, entendeu? Aqui na internação, eu tô falando isso porque tem uma polêmica recente por causa do encerramento dos convênios em relação às pessoas que cometeram crimes, que são pessoas com diagnósticos de deficiências mentais e que cometeram crimes. Mas da mesma forma que pessoas neurotípicas cometem crimes e precisam pagar por os seus crimes, as pessoas que são atípicas e cometem crimes precisam pagar por seus crimes. Então, assim, eu só estou pontuando isso porque agora tem um movimento contra
o movimento manicomial, né? Toda a luta que a gente teve para desinstitucionalizar as pessoas, para tirar a pessoa da deficiência do cárcere privado, que ele ficava trancado em casa, ele escondia visita, a pessoa com deficiência era empurrada lá no quartinho, trancada, entendeu? Porque sim, ele faz barulho, ele não... Imagina uma pessoa com deficiência que sente dor, que sente curiosidade, que quer interagir, mas é proibido de interagir e ela é não verbal. Ela vai gritar, ela vai bater, ela vai falar, e tudo isso era aquela coisa assim, era tão estranho, era tão assustador para as pessoas, ela só não entendia. Não, você já perguntou se quer alguma coisa, quer uma água, quer um café? Deixa ele interagir. Ali pertinho, meu filho interage, ele senta ali no meio do sofá, do tapete, a gente está sentado no sofá, ele senta no tapete e ele fica olhando, ele não está conversando, mas ele quer olhar para o que está acontecendo, porque, como disse a Alessandra, o autista não vive no mundo dele, ele vive no nosso mundo, né? Só que dentro das especificidades dele. Então, né? O que é importante nessa conversa é essa informação, é desmistificar. Eu trabalho com isso, desmistificando isso. Desmistificando a educação, desmistificando. Eu tive que entrar com liminar para o Jorge ir para a creche. Ah, mas a gente não tem estrutura. Mas eu entendo. Só que não é um problema meu. Entendo, ele não vai deixar de ir para a escola porque vocês não têm estrutura. Vamos matriculá-lo e eu ajudo a escola a ir atrás da estrutura. Então, a gente matricula e vai atrás da estrutura. Não tem estrutura, seu filho não vai estudar. Não, ele vai estudar. E aí, porque vocês têm uma criança com uma necessidade de inclusão, vocês vão achar inclusão. Não é deixar ele em casa. E era isso que acontecia. Não tinha diagnóstico, a criança não estudava, ela não participava da vida, não saía, não ia para lugar nenhum. E eu levo meu filho no mercado, eu levo meu filho aonde eu for, ele vai... Exceto naquelas coisas que ele não vai estar bem. Porque eu não quero chateá-lo. Se é um negócio que vai estressar, eu não levo. Mas se estresso sozinha, se ele puder ir, ele vai. Eu não escondo. E é isso que aconteceu. A deficiência parou de ser escondida. O autismo parou de ser escondido. Por isso que ele está na moda. Porque a gente não esconde mais. Parou essa vergonha, né? Essa coisa que a sociedade tinha de manter, escondido, é uma vergonha ter, porque a maioria das pessoas tem um membro na família com deficiência e às vezes não sabe. Eu não sei ainda o que eu tenho. Eu tive um pré-diagnóstico de TDAH. Então eu vi que eu tenho bastante características. E não por acaso eu sou mãe de pessoa com duas pessoas com autismo. Então eu não posso achar que eu sou uma pessoa neurotípica. Eu devo ter algum transtorno. Pode ser que esse transtorno venha a se revelar aí futuramente por causa de um diagnóstico, mas a gente percebe assim que hoje as crianças estão tendo muito mais acolhimento e diagnóstico do que nós no passado. No meu caso, eu tenho vou fazer esse mês, acho que é 52, eu não me lembro. Esqueci, tá, gente? Então, esse tempo todo para trás, como que era os diagnósticos? Hoje, para mim, conseguir um diagnóstico, para mim, é muito mais difícil. Primeiro, porque as próprias pessoas vão falar, nossa, autismo está na moda, todo mundo quer diagnóstico, você quer benefício. Eu não quero benefício, eu quero saber o que eu tenho para me poder cuidar de mim. Então, as famílias precisam ser cuidadas. Não é só, a gente percebe assim no meio da comunidade, bastante acolhimento com os filhos, mas aí se a mãe fala qualquer coisa que aborrece a outra, não tem um entendimento. Eu tenho que entender essa outra mãe. Por que ela está agindo assim? O que acontece com ela? Eu percebi isso na Nara. Entendeu? Por ela não ter genética atípica, teoricamente, né? Até agora, ela não é mãe atípica. Então, eu percebi muito isso nela. E eu comecei, pelo fato dela ter me recebido de uma outra forma, eu consegui me colocar no lugar das outras. Entendeu? Porque aí eu posso perceber, não, realmente, essa mãe tá sofrendo. Ela tá dessa forma. Ela tá na internet xingando, brigando com política, com todo mundo. E a gente tem que entender. O poder público tá ali como um funcionário público que tem um tempo para ele estar. Se ele conseguir perceber a dor que essa família tá passando, a necessidade, conseguir colocar o foco em política pública que possa atender esse público,
ele vai estar fazendo o papel dele. Não é um favor. As leis, 20 folhas aqui de leis, que às vezes só tem o link aqui e o número da lei. É pouco para mim falar de todas as leis que existem, que dão garantia de direitos para as pessoas com deficiência e suas famílias. E fora a nossa Constituição, que eu amo, o nosso SUS eu amo. Por que isso não funciona direito? Nós precisamos que isso funcione. Nós precisamos que o olhar da pessoa neurotípica mude. Olhe para essas famílias quando estão no mercado, que pede para passar na frente. Tem muito problema com o idoso. O idoso a gente respeita. Eu vou ser idosa se Deus quiser. Eu quero ser idosa. Eu quero viver bastante. E aí esse idoso vai e fala, não, mas eu estou no meu direito. Mas você percebe que o senhor tem idade, tem suas limitações, mas tem uma outra pessoa aqui que tem uma deficiência intelectual. Ele não consegue parar. Então a gente percebe o que a sociedade precisa de aceitação e conscientização, que o poder público precisa dessa aceitação e que nós mesmos, mães, precisamos entender que existe outra do lado, sofrendo do mesmo jeito que a gente. Porque o luto, meu amigo, não passa. Eu costumava falar, nossa, eu superei o luto. Não superei o luto. É muito difícil você falar assim, olha, e esse negócio de falar que é moda. Mentira, não tem moda nenhuma. É muito difícil você estar com um filhinho na barriga, você fazer um enxoval, você pensar no futuro dele, que todo mundo faz isso, é normal. E aí você percebe que aquilo tudo é uma mentira e que ainda por cima a tua vida vai ficar limitada. Porque você deixa de viver a sua vida para viver a vida para o seu filho. Eu quero interromper para pegar esse ponto. Porque esse ponto que a Alessandra acabou de colocar sobre você percebe que a sua vida vai ficar limitada. Isso é o motivo pelo qual existe o benefício de prestação continuada pago à família. Então, quando a gente vai lá e fala assim, todo mundo vem aqui atrás de um diagnóstico porque quer benefício. O que acontece se a gente não tem o direito à escola, porque eu fui entrar com uma liminar para o meu filho ir para a creche. Por quê? Primeiro, porque para ele se desenvolver. Porque é fundamental para ele antes da escola e depois da escola. É outra coisa. Segundo, para eu trabalhar, porque eu não recebo benefício. Eu tenho lá todos os laudos, todo ano, tudo lá. Eu nunca recebi um tostão de LOAS. Uma fase em que eu fiquei desempregada, Covid, todo mundo trancado dentro de casa, fui tentar pegar o LOAS e é uma via sacra, entendeu? Uma via sacra, é um negócio assim, escabroso, o que você espera, o que você passa, você vai, faz aí, um detalhe assim, aí voltei a trabalhar, falei, não, tá bom, então vou voltar a trabalhar, beleza, sabe? Mas assim, se você não tem a rede de apoio, aí o horário da terapia é um horário, como é que você vai sair do seu trabalho para ir levar 3 vezes por semana na terapia no horário de trabalho? Aí só tem aquele horário, aí você falta, porque você tem que ficar, quando assim, então, faltou 2 vezes, tá fora da terapia. Mas, gente, a mãe tem as coisas dessas, vão prejudicar a criança que precisa da terapia, porque a mãe tá... Então, assim, e quando você trabalha, agora eu vou contar a saga da mãe que trabalha. A mãe que trabalha é uma mãe insensível, uma mãe que não pensa no filho, uma mãe que só pensa na carreira dela, egoísta, entendeu? Que não tá preocupada, entendeu? Coitada da criança que é jogada na creche. Tá vendo? Criança é deficiente, dá trabalho, não quer cuidar em casa. Fica com liminar para entrar na creche. Para quê? Vai lá trabalhar, para comprar coisinha na Shein. Não, gente. A gente não vê a Shein aqui. A gente só compra coisa para criança. É verdade. A gente só paga um tratamento a mais. É verdade. A gente só vai atrás de uma terapia a mais. É verdade. Entendeu? Mas acontece o seguinte. Se você não der apoio para essa mãe, quem vai cuidar desse filho? A gente não tem centro de referência em autismo, que é onde você faria o contraturno da escola. Então, a criança vai para a escola ou na manhã ou na tarde, e no outro turno, no contraturno da escola, está no centro de referência, fazendo terapia, fazendo brincadeira, estimulação sensorial, que é fundamental para eles. Tá? Então, você não tem centro de referência em autismo, você não tem centro de reabilitação. Quando você consegue uma terapia, você faz a fono no centro de fisioterapia aqui. A fisioterapia é no SER, lá em Praia Grande, lá na Vila Mirim. Aí a mãe recebe o LOAS, né? Como é que ela vai ter um carro?
Fala pra mim, quem recebe um salário mínimo para vamos pegar que é uma mãe e um filho, 2 pessoas, como é que você vive? Não vive. Com um salário mínimo, tem um carro e põe gasolina no carro, que seja um Pois é, 1960, entendeu? Como é que põe gasolina? Não põe. Empurra mais do que Então, assim, do que anda. Essa questão de só quero o benefício é porque se você não tem a rede de apoio, se você não tem uma família estruturada, e quantas mulheres são abandonadas pelos parceiros quando descobrem que os filhos são com deficiência, porque o cara fala assim, eu não vou segurar esse B.O. Putz. Quantas? Entendeu? Mães solos. Nós somos mães que temos uma estrutura familiar para nos apoiar. Agora, só que essa não é a realidade da maioria das mães. Não tá? As mães com deficiência são só. E elas casaram, tiveram um filho durante o casamento, tava tudo certinho. A hora que o cara olhou e falou assim, não, esse B.O. aí para mim não. E as famílias, as próprias famílias também dessas pessoas, elas são abandonadas. Então, pela sogra, pela avó paterna, materno e etc. Muitas, graças a Deus, que é a minha família. Foi você que fez aí, você que arrume. Entendeu? Isso então, assim... É desumano. É desumano. E abandono. É interessante que o poder público pense se ele quer continuar mantendo no LOAS, então ele tira do mercado de trabalho, impede que uma produtividade daquela mãe possa trabalhar e contribuir, porque ela não vai poder trabalhar, ela vai ter que ficar ali dando suporte, porque a maioria dos autistas tem síndromes associadas. A gente tem uma minoria que é autista de alto rendimento, que é o autista que está na televisão, está no filme, que é o Sheldon Cooper, que é então, esse daí... The Duke Doctor. Esse daí que é o bom doutor. Então, a gente tem esses. Existe mesmo. E eles têm as dificuldades deles, e ali você vê como precisa ter terapia também. Precisa ter apoio psicológico, precisa ter um monte de coisa, porque mesmo sendo gênios, se eles não tiverem o suporte, eles não conseguem devolver. E assim, só que essa é uma minoria, que o Brasil não cuida, não tem nenhum programa para aproveitar os gênios, a gente desperdiça, tá? E a maioria tem deficiência, outras associadas ao autismo, né? Mesmo o autista moderado, ele não vai ter mercado de trabalho. Não tem. Ele não tem. Então, assim, ele até consegue se vestir sozinho, comer sozinho, vai para a escola inclusiva, então ele estuda ali até o ensino médio junto com as outras crianças, e depois ele não tem o que fazer. Você pegou desde a educação infantil, passou a se somar a educação infantil, ele ficou ali 15 anos dentro do sistema público de ensino. E depois fica onde? Com 18 anos ele não tem o que fazer. Do que ele vai viver? Não tem política pública para pessoa adulta. Não tem política pública para pessoa adulta. Ninguém, gente, não tem. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala de 20 leis e traz aqui... Não, de 20 páginas de várias leis, quando a gente traz aqui e diz, olha, o direito tem que ser efetivo, é por causa disso. É porque, ou então aí o que você faz? O que eu faço? Não, pega dar benefício. Aí tudo bem, é só o que resta. Não tem o que você fazer. Você tem porque não tem o que fazer. Então a mãe vai atrás do benefício porque ela não pode trabalhar. Ou outro parente que vai lá e aí o adulto passa a receber, porque ele não tem como trabalhar. Quem toma nome de interesseira. Interesseiro, preguiçoso, todo mundo quer encostar no INSS, ninguém quer trabalhar, entendeu? Então, assim, não sabe. A gente começa a criar um círculo vicioso, porque a política pública de saúde e educação não funciona. Então, se você tem a política pública de reabilitação, uma pessoa com autismo de suporte 2, que é o moderado, se ele tiver, desde criança, a terapia adequada, a inclusão na escola de fato, entendeu? Ele é capacitado para o trabalho. E desenvolve muito com estímulo. Sempre dentro daquela limitação, mas tem um monte de tarefa repetitiva que a gente que é neurotípico quer morrer de fazer. É um negócio que é extremamente irritante pra gente. Para ele não é. Porque como ele tem hiperfoco, que é a característica do transtorno, ele faz aquilo de forma repetitiva e tudo bem. Então você tem ali uma mão de obra que pode ser treinada, aproveitada para tarefas que
quem é neurotípico não gosta de fazer, você não faz porque você não tem política pública para inserir as pessoas no mercado de trabalho. E aí, o que sobra? Pagar benefício. É um ciclo vicioso. Você percebe assim que, na verdade, o que eu sinto, vou falar, o que eu sinto é que acabaram aprisionando. Eu sempre falei isso, eu me sinto numa prisão sem grades. Porque ao mesmo tempo que eu quero desenvolver meu lado profissional, que é uma coisa que eu sempre amei trabalhar fora, eu desenvolvi muito quando eu era jovem, e aí eu fui, na verdade, fui podada desse benefício, dessa realização profissional que eu poderia ter. Por quê? Porque eu não consigo abandonar o meu filho. Eu não consigo deixar ele de lado, eu não consigo fazer as coisas que nem a Nara falou. A mãe que trabalha, ela tem um certo problema, só que o filho dela tem um suporte para estar com ele, para ela poder trabalhar. Ainda mesmo assim, ela toma todos esses nomes. Já eu tive uma outra história de vida, assim como outras mães têm outras histórias muito difíceis de vida. E aí o que acontece? Eu tentei até trabalhar. Eu deixei com uma moça em casa e depois eu descobri que houve problemas. Sim. De agressão. Sim. E aí o que acontece? Eu falei, não, eu vou ter que parar. Não tem o que fazer. Hoje, com essa idade que eu tô, e com a oportunidade que a internet está dando, eu tô fazendo um curso de universidade de internet, de EAD. EAD. Então, isso daí tá dando umas oportunidades, mas o governo, ele aprisiona a gente, não oferecendo a política pública para dar suporte para essa mãe trabalhar e ficar em paz no trabalho dela, poder viver a vida dela, poder crescer profissionalmente, sem precisar de tanta rede de apoio de amigos, familiares, porque não existe mais esse negócio. Tia cuida, mãe cuida, nada disso existe. Ou a gente tem do poder público a obrigação de estabelecer, ou a gente não tem nada e a gente fica ou toma nome ou não toma. Então, esse ciclo vicioso do poder público fingir que a gente não existe, passar por cima, falar que não, que é muito menos voto, porque o interesse é voto. Nós somos uma grande comunidade. Viu, Então, comunidade PCD? Nós somos uma grande comunidade, viu? muito grande, uma grande comunidade que tem força e que a gente não quer mais esmola, a esmola de um salário mínimo, porque esse benefício ele é destinado para o cuidado da pessoa com deficiência e não da família. E o que acontece é que a mãe tem 50 filhos, o pai abandonou, e aí ela pega aquele dinheirinho, cuida de todo mundo, e aquela pessoa com deficiência fica com o mínimo. Ela divide aquilo, porque a mulher está impotente, ela não tem o que fazer. Eu queria pontuar fazer umas perguntas assim, porque já estamos estourando, né? 47 minutos de bate-papo, porque acho interessante a gente esticar esse assunto, então deixo o convite aberto para que vocês voltem aqui para a gente dar andamento, porque acho que é necessário, né? Porque tem muita gente que joga para debaixo do tapete. É o que vocês que convivem no cotidiano, né, do pessoal com autismo, o poder público joga para debaixo do tapete, a sociedade joga para debaixo do tapete. E o que eu senti no relato de vocês é que os governos, vamos dar um dinheirinho e deixa para lá. Né? Tipo, vamos calar a boca da pessoa, né? E não é só isso, né? Falta, que vocês falaram, falta o raio da política pública para incluir realmente. Fala-se tanto de inclusão, só que isso não é inclusão, né? Porque não tem oportunidade tanto para a família, que acho que a família merece o respeito, merece ser tratada corretamente, tanto para pessoa com autismo, né? Porque, inclusive, eu queria perguntar também nisso, o autismo não é só o autismo, não. Tem autismo, tem níveis, tem um monte de detalhezinho, que nem vocês citaram. O autista, ele não é único. Cada ser cada indivíduo é totalmente diferente do outro, características peculiares, né? Então, acho que isso que é importante pontuar. O poder público joga para debaixo do tapete. Sinceramente, eu não tinha dimensão que vocês vivem. Porque, assim, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Em dois detalhes. A pessoa nasce, tem o autismo, tem as suas, pode-se falar assim, né, deficiências. Sim, né? sim.
Porque também tem muito... Limitações. Então, a deficiência, ela faz parte da diversidade humana, ela não é um termo pejorativo, não é errado, ninguém tem que ter vergonha, é isso mesmo, a pessoa nasce e ela tem uma deficiência. São limitações, como todas as outras pessoas neurotípicas têm limitações. Os deficientes também têm as suas. Então, é algo abrangente, não é necessário que a gente fique romantizando a situação. Nós precisamos que seja dita a verdade. Olha, essas pessoas precisam de alguma atenção maior. No caso de pessoas neurotípicas, eu tenho minhas limitações. Olha, eu não consigo estudar matéria assim, eu vou ter que me ajeitar para me conseguir aprender isso. É a mesma coisa, só que as limitações que nem fala, os graus, né? Os níveis, hoje fala os níveis de suporte que aquela pessoa necessita. Menos nível de suporte. É um nível 1, um nível de suporte um pouquinho moderado, nível 2, um nível de suporte máximo, nível 3, que é o severo, que antigamente falava severo, quer dizer, a pessoa precisa de tudo para você. Você tem que colocar o prato, você tem que colocar a comida, você tem que dar banho, você tem que fazer barba, você tem que cortar a unha, quer dizer, você se dedica totalmente à vida da pessoa, você divide o seu corpo com o corpo daquela pessoa, nos cuidados, você tem que cortar a unha dela, você tem que levar ela no dentista, você tem que limpar ela quando vai ao banheiro, você tem que dar banho nela. Isso é um nível de suporte total. Como que uma mãe vai cuidar de outras coisas se ela precisa cuidar de 2 corpos, dela e o de outra pessoa? Então, níveis de suporte são diferenças. Então, também o autismo tem comorbidades, como ela falou, associações com outras doenças. Tem, que nem o filho dela, autista, com paralisia cerebral. Tem outros. O meu é autista com deficiência intelectual. O primeiro, mas eu acho que o segundo também porque ele tem um atraso muito grande no desenvolvimento, no intelecto, no cognitivo dele, que não foi estimulado no tempo certo por questões de dinheiro. Eu não tinha dinheiro para fazer essa estimulação. E a gente não precisa ter, né? Porque a gente tem uma coisa maravilhosa no Brasil, que ela tem defeito, não funciona como deveria, mas eu acho, minha opinião particular, que é o grande marco civilizatório da Constituição Federal de 88. 88 marca o Estado como o Brasil é hoje, mas o marco civilizatório, o que impede a gente de cair na miséria geral, da gente não ter características de países subsaarianos, é o SUS. Graças a Deus pelo SUS. Minha família foi operada pelo SUS. Eu, ano passado, de uma cirurgia de emergência que eu não fazia ideia, operei a vesícula pelo SUS, assim, porque eu simplesmente passei mal, fui para emergência, fui para o hospital, operei, entendeu? Então, assim, não tinha nem o que pensar em outra coisa. E minha sogra fez operação de um aneurisma, então, assim, pelo SUS. O SUS é o grande marco civilizatório do Brasil, é o maior patrimônio institucional que nós temos, e o SUS tem capacidade de fazer isso, de não desperdiçar os talentos, quer seja das pessoas com deficiência que não estão sendo aproveitadas porque não estão nas terapias de reabilitação para ganhar as habilidades, desenvolver ali com os profissionais qualificados as habilidades que ele precisa para estar bem inserido, ser produtivo no mercado de trabalho. A gente desperdiça a mão de obra, joga fora, porque a gente não consegue fazer uma coisa básica, que é desenvolver as habilidades, e isso é um direito de cidadania que a Constituição coloca, todos nós somos cidadãos. A pessoa com deficiência é cidadã igual a pessoa que não tem deficiência. Só que quem não tem deficiência consegue exercer melhor essa cidadania e quem tem deficiência está sendo impedido de exercer essa cidadania. E nós, mães atípicas, em algum grau estamos sendo impedidas de exercer a nossa cidadania, porque a gente não consegue fazer um monte de coisas, porque a gente tem que cuidar de 2 corpos, a gente tem que sustentar 2 pessoas. Uma coisa é você se planejar para, durante um tempo, você educar o seu filho e saber que lá na frente... A mãe atípica, ela pensa o que vai ser depois, quando ela envelhecer e não tiver mais força física para cuidar de 2 corpos. Porque hoje eu cuido de uma criança, e quando for adulto? E a força que vai multiplicando? Né? E você vai ficando cada vez mais fraco e ele mais forte em relação a você. E isso é uma coisa que existe, a gente se preocupa com isso. Mas aí a gente vai ter a pessoa que recebe o LOAS, que não pode trabalhar, ela vai ter um aumento para pagar quem vai ajudar ela a cuidar daquele corpo? Não vai. Aí não tem centro de reabilitação para que a pessoa com deficiência desenvolva autonomia, pelo menos ela consiga
na autonomia do próprio corpo, não tem reabilitação. Tem centro de referência em autismo, que é para poder não regredir quando sai da escola, porque sai da escola, tá ali tendo interação social. Aí, saiu da escola. Os que vão para o ensino regular saem da escola aí por volta dos 18 anos, porque eles não são reprovados, né? Passam automaticamente de ano. Então, eles saem da escola entre os 17 e 18. Os que vão para a escola especial saem aos 29, porque a data limite da escola especial é 29. A legislação diz que... Jovem até 29 até anos. 29 anos no ensino fundamental. Depois ele tem que correr atrás do EJA. Então, o máximo que fica na escola especial é até 29. Tá, aí depois ele regride, porque ele para de ter interação social, porque ele não tem mais constância, e toda mudança e diminuição de rotina gera uma involução nas pessoas com deficiência intelectual. Independente de serem autistas ou não, qualquer deficiência intelectual, quando quebra a rotina e para de fazer, ela involui, ela volta para trás. Alguns até se suicidam. Se suicida, a família se suicida. A pessoa se suicida. A pessoa muitos. se suicida, a pessoa se bate na parede. São coisas assim extremamente traumáticas. Sim. E o que você faz? Cadê o suporte? Tem. Cadê a assistência social? Ah. Então não tem. Então você impede a cidadania dos familiares e da pessoa com deficiência. E você desperdiça a mão de obra de mães, de familiares que não trabalham, não conseguem trabalhar plenamente. Tem que trabalhar ali aqueles empregos assim, tudo perto. Você não pode pegar uma promoção, você não pode ter uma hora extra, você não pode pegar um cargo maior. Você tem que trabalhar mais ou menos, porque você tem seus horários limitados. Você tem as limitações. Divide muito, né? Vai para você. Você também se limita. E não sobra nada para você se cuidar. E não sobra nada. Então a gente está desperdiçando. E reclama de pagar benefício. Entendeu? Nada e Alessandra, deixa eu fazer uma pergunta assim. Uma ideia que surgiu do nada, assim, um exemplo. Vamos pegar um exemplo. A Nara trabalha com computador. Vou pegar um exemplo, o Alessandra trabalha no computador, gosta do direito. Vamos pegar um exemplo do direito ou qualquer outra atividade. Fazer um brainstorm aqui. Talvez, se colocasse no mesmo ambiente, isso de mercado de trabalho, vamos falar de mercado de trabalho, para que a criança... Desculpa. O alarme aqui. Desculpa. Acabou o tempo. Não, é que algum compromisso que eu marquei. Mas eu vou te perguntar. Colocasse a pessoa, do membro familiar com autismo no mesmo ambiente, que vocês falaram, e boa parte tem um super foco, pode ajudar em atividades repetitivas, que é repetitivas pra gente, mas pra ele gostaria de fazer e tudo bem. Não seria uma alternativa para o mercado de trabalho? Seria. Por exemplo, pegar um exemplo. Precisa escrever não sei o que no computador e repetir aquela atividade ou algo parecido. Aí, tanto na parte da política pública, quanto no mercado de trabalho, que também eu acho que não é preparado para absorver essa mão de obra, né? Eles têm não seria cotas. uma alternativa? É uma alternativa, isso é lei, Tem só que não é cotas, mas cumprida. não cumpre, né? É lei, isso é lei. Tá? Só que assim, a lei, ela prevê, mas você precisa de capacitação. Então, assim, até vou aceitar o convite para a próxima Sim, a gente falar de inclusão. A gente hoje está falando muito sobre o que é o autismo, os desafios, né, do autismo e da pessoa com deficiência. A gente falar de inclusão. A inclusão educacional e a inclusão para o trabalho. Então, os dois têm lei. Tá? Só que não tem capacitação, nem pelo lado da empresa, nem pelo lado da escola. Então, é o que eu acabei de dizer, é desperdiçado. Como você desperdiça, só resta a assistência social pagar o benefício. No momento, eu te pago o benefício, o que você faz com o benefício, eu não sei. Eu já estou te pagando o benefício, você quer isso, quer aquilo, quer aquilo outro. Entendeu? Então, sim, existe sim uma possibilidade de ter preferencialmente o homework para a pessoa que cuida de alguém com deficiência. Então, assim, você pode trabalhar preferencialmente o homework, carga horária reduzida, porque você precisa levar seu filho para fazer terapia no horário que você está trabalhando, porque o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o TO, o terapeuta ocupacional, não trabalham da meia-noite às 2 horas da manhã. Não. Eles trabalham igual a você, das 7 às 8.
Então, que é o horário que você está trabalhando, eles também. Então, você tem que sair do seu horário para levar ele na terapia. Entendeu? É por isso que você faz carga horária reduzida. Não é porque você é folgado e aí você se aproveita do seu filho para trabalhar menos. Porque é isso que eu escuto. Não é isso. É um preconceito absurdo, né? Não é porque eu preciso trabalhar menos, que eu sou folgada, eu estou usando o meu filho para me beneficiar, é porque eu preciso levá-lo à terapia no mesmo horário que eu trabalho. Porque o fonoaudiólogo também tem a vida dele. Não tem que trabalhar da meia-noite às 2 para poder fazer terapia para quem está trabalhando no horário normal. E a gente trabalha no litoral, a gente não tem trânsito, é uma cidade menor, tudo pertinho. E quem trabalha no metrópole? Quem tem 3 horas? É que nem hoje que estava tendo greve em São Paulo. Quem tem né? 3 horas de deslocamento para sair de um lugar e chegar no outro? Porque você tem que ir para casa e depois de casa você tem que levar seu filho. Você não vai levar seu filho para trabalhar com você, entendeu? Então, como é que você faz? 3 horas de deslocamento. Você vai cumprir as suas 8 horas de trabalho. Então, tudo é adaptação. Agora, se você tem nem precisa, não faz terapia todo dia, infelizmente. Então, se faz 2 vezes por semana, no dia da terapia você faz homework. E aí você leva para terapia, mas aí você cumpriu a sua meta. É perfeitamente possível de combinar os talentos, né, a capacidade, a produtividade. Eu falo muito isso porque, assim, a gente não quer dar despesa. A gente não quer só pedir para o Estado. É possível devolver para o Estado e para a sociedade, né? Mas precisa ter uma gestão de uma realidade que não tem como mudar, você não tem como ninguém impedir de nascer deficiente. Se pudesse, seria maravilhoso, né? Porque a deficiência causa sofrimento em quem tem e na família. Então, ninguém quer sofrer. Se pudesse ser impedido, ótimo, mas não é. Como eu friso toda hora, é uma característica da diversidade humana. Com tudo que a gente vive, todas as questões que a gente tem, está aumentando. Porque é combinação genética, ambiental, população maior, tudo isso vai fazer com que aumente o número de pessoas com deficiência. E reconhecimento, né, da doença. E o reconhecimento era uma coisa que era escondida, que hoje as pessoas começam a não aguentar mais esconder, né, e reivindicar. Então, sim, existe sim um potencial econômico que está subaproveitado e pode reverter, então, nos recursos necessários para as terapias, por exemplo. A importância da Constituição ser cumprida, ser respeitada, do cidadão exigir que essa Constituição seja respeitada. Não é só no dia do voto, eu vou exercer a cidadania. Não é só nesse dia que a gente exerce a cidadania. Não é só a gente cumprir alguns requisitos básicos. O Estado vai lá, coloca escola pública para todo mundo, porque a maioria não é deficiente, né? Então coloca a escola. Não, estou cumprindo o meu dever. Não é só isso. Não é só colocar presídios para abarrotar pessoas e cumprir, né, o dever do cidadão que desrespeita a lei e tem que ficar enfiado naqueles cubículos para diz que ser reinserido na sociedade para cumprir a sua pena. Aquilo é uma fábrica de criminoso. Não funciona esse sistema. Então, os sistemas precisam ser revistos. O cidadão e a população precisa ter uma nova consciência de cidadania, que é estar exigindo que a Constituição magnífica que nós temos seja cumprida. E que dinheiro não falta para ela ser cumprida. É uma mentira quando a gente percebe que um político usa a falta de dinheiro para cumprir a lei. É uma mentira. Hoje a gente tem no Estado várias leis que agora recentemente foram promulgadas e também por força de decreto e tudo mais, que respaldam a nossa causa. Respaldam. Porque antigamente você ia lá, apresentava uma lei federal, aí você entrava com um processo, fazia o pedido, mas o Estado está tem problemas para cumprir essa lei porque não tem caixa, não tem reserva, não foi feito reserva de orçamento, etc. Hoje em dia, o Estado agora tem que ter a reserva. Nós temos a lei. Isso não é um impedimento para que seja... Né? É obrigação. Qual é a parte que está faltando para que isso aconteça? O cidadão precisa ter conhecimento, precisa se empoderar. Eu costumo dizer lá no meu grupo, meninas, estou empoderando vocês. Eu não vou estar presente o resto das vidas de vocês. Eu não vou estar com vocês. Eu tenho outras ocupações. Então, se empoderem. Tá aqui assim, 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 assim. Busquem os seus direitos. Não
se calem e não parem quando alguém falar não para vocês. O não é o sim. Eu sempre falei esse lema. Não para mim é sim. Eu falava na cara da pessoa que falava não para mim. Falava, o não é o sim. Para mim, você tá falando sim. Ó, você tá falando não, para mim eu tô ouvindo sim. Eu vou voltar aqui e vou ouvir o sim da tua boca. Isso mesmo. E isso não saiu de mim. Eu não paro. Se a pessoa tentar me parar, eu vou, de qualquer forma, subir em cima daquelas barreiras e vou ultrapassá-las e vou mostrar para aquela pessoa que ela pode fazer o que ela quiser. Ela não vai me parar. Nós somos a locomotiva que não para. Empoderamento das mães é algo importantíssimo para que a nossa causa seja legitimada, seja estabelecida, os nossos filhos, as nossas vidas sejam resgatadas. Porque nós não estamos brigando contra a política, nós não estamos brigando contra ninguém, nós só queremos que o que é de direito seja cumprido e que nós possamos viver nossa vida em paz, ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. E essas pessoas, não é porque nós temos filhos com deficiência que nós temos que ser infelizes e impotentes. Se eles têm os direitos deles, nós precisamos que esses direitos sejam cumpridos para que nossa vida possa seguir. Já não basta a deficiência na nossa vida, que causou algo estrondoso, devastador no psicológico do ser humano? Não basta? Ainda vamos ter que ser privados de todos os direitos? Vamos ter que ser humilhados, coagidos e encarcerados nas nossas casas? Não basta. Então é isso que a gente precisa. De pessoas que saibam seus direitos, que não parem porque ouviu um não, porque encontrou uma barreira e que sigam em frente até a conquista daquilo que se quer. Eu acho que, finalizando, né, que a gente já está com um tempo, eu acho que o que simboliza isso é a gente ter conseguido, a duras penas, trazer para Mongaguá um primeiro fórum de acessibilidade. Essa palavra é muito bem pensada. Os fóruns não foram idealizados por nós, é uma idealização de grupos já mais antigos e muito bem articulados de direito, de defesa da pessoa com deficiência e do autismo. E em Santos ele já acontece há 2 anos, em Praia Grande ele aconteceu também esse ano pela primeira vez, e participando dos fóruns, né, a Alessandra foi convidada para trazer aqui para Mongaguá. Os fóruns têm um formato estabelecido, ele é pensado para ser o encontro do poder público com a sociedade. Tá? Então, é justamente tudo isso que a gente discutiu aqui esse tempo todo, a gente precisa ter esse encontro, poder público e sociedade. E o fórum, ele acontece na Câmara Municipal. Porque a Câmara Municipal, ele é o espaço de representação do cidadão. Então, todo mundo do município é representado na Câmara. E é por causa disso que o fórum acontece lá. Ele tem um referencial simbólico nisso, né? E assim, a gente também precisa pensar política pública e o relacionamento da sociedade com a política para além do partido. Não é questão de partido, não é questão de ideologia, não é quem está no poder hoje ou quem vai estar no poder amanhã, se tem ou não eleição, se esteve, se vai estar. Não é isso. Qualquer um que esteja no mandato, no exercício do mandato, ele tem a obrigação de atender a população. Então a gente leva essa demanda, né? E aconteceu aqui na Câmara e foi tem que ter uma emenda parlamentar que peça, que reserve data, que autorize o fórum. O fórum, ele não é um evento político, ele é uma conquista da sociedade civil organizada. E lá a gente falou sobre diagnóstico, lá a gente falou sobre os avanços da genética, a gente falou sobre educação inclusiva, a gente falou sobre medicações, sobre a evolução da medicação, desmistificou um monte de termos, de remédios, de uso isso ou uso aquilo, não uso remédio para esquizofrenia, questão do canabidiol, todas essas coisas que são direito de uma forma plena. Então tudo isso foi muito debatido, teve uma presença importante, foi uma coisa que chamou a atenção, a gente contou aí com mais de 100 pessoas que participaram, graças né? a Deus. Mas agora a gente está sim
Vamos continuar lutando pelo quê? Por tudo que foi explicado, que é o que eu falei, primeiro de tudo, esse pilar é a informação, o fórum traz a informação, e agora é a mobilização para a efetivação desses direitos. Então, acho que é esse o caminho. Eu gostaria de agradecer. Posso fazer os agradecimentos? Não, vamos, o assunto está muito bom, o assunto é interessante. Então vamos continuar. Eu gosto de. Eu sei que vocês têm um compromisso, mas só vamos lá. Só mais um pouquinho só. Eu queria só apontar umas coisas assim, até pra gente já deixar um gancho pro próximo encontro, que acho que é ultra necessário. Acho que em 10 podcasts a gente não vai conseguir elucidar. Porque é um assunto muito complexo. Que bom, que legal que você gostou. Não, porque eu acho assim, falta microfone para ouvir estes assuntos. Que nem eu, sinceramente, até porque eu também já trabalhei na política, então o pessoal já conhece a minha história e eu sou bem crítico nisso. Tem gente que acha que aprovar uma lei porque é legal colocar uma plaquinha para identificar o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. Nossa, ele fez isso e ele merece o prêmio Nobel. Não, não é isso, né? Vai muito mais do que isso, mas né? Precisa ser feito. Sim, mas... Mas não é só isso. Não pode se apropriar da causa. Né? Exato. Porque tem gente que fala assim, não, aprovei uma lei, vai pôr uma plaquinha e tal, e nossa, acabou meu trabalho aqui, fiz o meu... Não. Tem o mercado de trabalho, tem o direito, tem a questão da medicação, que vocês citaram. Também é uma coisa que eu, sinceramente, não tinha ideia. Acho que isso é importante colocar. A questão do diagnóstico, que vocês citaram. Pelo que vocês falaram, só em Mongaguá, como vocês citaram, 150 famílias. Mais de 100. Mais de 100, né? 100, 150. Em Mongaguá, aí você vai esticando. Quantos deve ter em Praia Grande? Desculpa te interromper. É 1% da população. Isso daí a gente está falando do quê? De uma estimativa. De uma amostragem, 1% da população. Ela falou de 100 pessoas que estiveram no fórum. 100 pessoas estiveram no fórum. Entendi. Dentro dessa estimativa, a gente só vai conseguir descobrir com aquilo que tu falou que ia falar do CIPTEA. O CIPTEA é aquela carteirinha que a pessoa tem o direito. Essa política pública foi estabelecida para que essa pessoa seja identificada em locais públicos que possa exercer esse direito aí da plaquinha, que está lá falando prioridade na fila, da vagas de estacionamento, etc, etc. Mas, para mim, esse CIPTEA vai fazer o levantamento dos dados. E para que haja política pública sendo estabelecida dentro, um exemplo de um centro de referência, construção, idealização, precisa de dados. Não tem nenhuma política pública se não tiver dados, estimativas para fazer uma obra, uma estrutura, uma infraestrutura para receber tantas pessoas, funcionários, equipamento público para receber essas pessoas. Então é importantíssimo o CIPTEA. Desculpa te interromper. Não é. O CIPTEA tem que ser combinado com o DataSUS. E quando ele fala não tem demanda, o município tem sim acesso à demanda, porque o DataSUS coloca ali as consultas. Entendeu? Então, assim, quem vai para o neuro, quem vai para o atendimento em saúde mental, quem vai para atendimento na fisioterapia, na reabilitação, tá tudo no SUS. O DataSUS tem. Tá vendo que eu gosto dela? Então, assim, não é verdade que não tem demanda, não é verdade que eles não sabem, não é o censo, infelizmente, vai prestar um enorme desserviço, porque foi uma briga enorme para fazer de vários grupos. O Marcos Mion é a pessoa da mídia, que uma delas que encabeça isso, e ele foi e pediu, mas esse não foi ele que inventou a necessidade de ter o questionário, no questionário do censo, se perguntar sobre pessoas com autismo. Não foi ele. Foi eu. Mas foi importante ele abraçar a mobilização, né? Então também agradeço. É uma luta antiga do movimento das pessoas com deficiência e autismo, mas o censo fez isso por amostragem. Então, assim, foram na minha casa fazer o censo. Eu olhava para a pesquisadora, então, eu tenho um filho com autismo. Ela, não, tá bom. E fez a pergunta, eu falei, você não vai colocar que meu filho é autista? Ela falou assim, o questionário que mandaram para você é o questionário curto. Foi sorteio. Entendeu? Então, a moça voltou. Ela falou assim, é por sorteio, vai para um, não vai para outro. Eu falei, mas o que adianta? Então não vai servir para nada, porque censo é para colocar todo mundo. Se você tem uma condição que
é para ser pesquisada, né? Para você estar ali, para você poder levantar, ter o dado. E eu tô dizendo para você, aqui tem uma pessoa com autismo, você não tem onde colocar, você não tem onde colocar, porque mandaram um questionário curto. Não tem aonde eu anotar. O seu questionário é curto. Então o censo vai prestar um enorme desserviço, que é não mostrar a verdade. A verdade, porque ele ia mostrar, mas ele não vai mostrar porque ele foi programado para não mostrar. Agora o CIPTEA já... O CIPTEA e o DataSUS. Então existe informação. E a gente sabe onde buscar. Né? O poder público, mais ainda. CIPTEA. Por que a pessoa precisa ter o trabalho de ir até um link, de fazer... O CIPTEA tem que ser oferecido no posto de saúde, na atenção básica. Quando você vai lá e faz a primeira consulta do pediatra, e o pediatra fala, mãe, vamos investigar, e é difícil para o pediatra falar, tem pediatra que não fala porque a mãe não aceita. Já começa por aí, né? Aí é um lugar onde já tem que ter ali, fazer o CIPTEA. Entendeu? O SUS, eu volto a repetir, o SUS é o maior patrimônio institucional que o Brasil tem. É a maior fonte de informação sobre a população. Vacina é distribuída no SUS. O cara que tem o plano de saúde do Sírio-Libanês do Albert Einstein tomou vacina pelo SUS. O cara que tem Bradesco Saúde, o mais caro e completo dos planos, tomou vacina da Covid pelo SUS. O SUS é o maior marco civilizatório que o Brasil tem, e a gente tem um banco de dados fantástico. E as políticas públicas precisam ser pensadas com base nisso, com inteligência, com gestão. Se a gente fizer gestão, a gente tem recurso público, que é o que a Alessandra falou, tem dinheiro. Só que não é bem usado, não é bem pensado. A gente tem como fazer, gastar menos, conquistar mais e aproveitar uma vasta mão de obra que pode ser, sim, muito eficiente, se for capacitada para isso. É verdade. Isso aí. Acho que a gente vamos deixar pontuado aqui pra gente esticar dá pra gente fazer até temático, falando tanto da saúde, política pública, por aí vai. Eu quero agradecer, Nara. Muito obrigada. Ótimo assunto. Acho que dá vontade de continuar, mas a gente sabe também das limitações. Muito obrigado, Alessandra. Considerações, estejam à vontade. E fica aberto o convite para vocês voltarem em breve. Quem começa? Eu vou falar assim, eu gostaria de agradecer muito, né, o convite da Karina, para a gente estar organizando o fórum aqui, a Karina Lopes. Ela foi, assim, de uma generosidade incrível, porque ela, né, eles já têm o registro, né, do formato, tudo, do nome, tudo. Eu achei muito bacana que ela cedeu esse espaço aqui, né, de estar trazendo esse importante evento que foi a nossa cidade. Eu acredito que seja o maior, assim, dos últimos tempos, foi o mais importante. Assim, gostaria de agradecer a patrocinadora do nosso evento, a Clínica Comunique, que foi uma pessoa incrível, que acreditou no nosso trabalho. A gente não conhecia ela pessoalmente. Eu apresentei a ideia, ela realmente, não, estamos juntos. E merece toda a minha consideração. Gostaria de agradecer, né, o Marcelo Ramos, que abriu o fórum, né, que nos permitiu, né, marcar a data, né, e o Dr. Douglas, que nos ajudou e nos apoiou em tudo que a gente precisou. Então, Douglas Guarnieri e o Marcelo Ramos, que são pessoas ligadas à política, que, né, colaborou bastante para que a gente pudesse, né, abrir a câmara e conseguir ajudar o fórum. E a Clínica Comunique, que foi a nossa maior patrocinadora, que viabilizou esse fórum. Tá bom? E a Nara, né, que foi a minha grande parceira. Nossa, não posso esquecer de falar da minha amiga. Porque, veja bem, se não fosse ela, não teria conseguido. E é verdade, é muita coisa. São muitas providências. Sim, imagina. É um evento muito complexo, não é uma coisa fácil de fazer. Obrigada, minha amiga. Eu que agradeço, Alessandra. Eu entrei já quase para o fim, né, da organização. Não, no meio. No meio. Já estava em setembro, né, quando você me chamou para participar. Foram 5 palestrantes, dos mais variados temas. A gente conseguiu ali abranger o principal: direito, medicina, fonoaudiologia, educação inclusiva e medicação. Então a gente falou ali dos temas assim que mais
são proeminentes na questão da pessoa com deficiência e autismo. O foco era muito no autismo, por quê? Porque a luta da pessoa com deficiência é um pouco mais antiga. O diagnóstico de autismo, ele é mais novo. Inclusive, as informações que o fórum trouxe em relação aos avanços da genética, muito atual, né? A gente contou também, quero agradecer ao Dr. Marcelo, que é diretor da saúde, que prestigiou também o fórum. Verdade. E que após a palestra da nossa médica geneticista, a doutora Mirlene, ele também colocou, né, dessa questão do diagnóstico. Então, assim, eu acho que foi importante para dar uma dimensão que eu acho que a cidade não teve. Quero agradecer a todos que colaboraram. A gente tem uma lista enorme de colaboradores, aos que colaboram com a gente no dia a dia da luta. Esse é um agradecimento que eu quero fazer no dia a dia da luta, porque às vezes no evento é até um pouco mais fácil de você ter apoio, mas no dia a dia o negócio fica esparso. Então, todos os colaboradores do dia a dia, quero agradecer ao Robson pelo espaço, quero agradecer a Jaqueline Ivanoff, por ter nos indicado, por também ter permitido que a gente tivesse isso que o Robson colocou no começo. Não tem microfone. Não tem microfone. E o microfone é fundamental, porque o primeiro pilar é a informação. Só pode ter, tanto o poder público, só pode agir se ele tiver informação, se ele for capacitado para agir, e as pessoas só podem reivindicar se elas souberem por onde começar. Então, o pilar de tudo é a informação. E tá aceito o convite, a gente vem quantas vezes você chamar. Nós esquecemos, né? Aliás, gente, desculpa, né? Eu tenho, né, uma certa dificuldade com lembranças, né? Mas é muito importante, foi muito bem lembrado você falar do diretor da saúde, que foi, assim, incrível a participação dele. Ele foi muito generoso, demais. Né? Eu gostaria também de agradecer a imobiliária Marisol, que nos ajudou, uma imobiliária aqui do município, e foi acolhedora. Agradecer ao seu convite também, me perdoe, né? E agradecer tantas pessoas, que nem ela falou, de que no dia a dia a gente pode estar contando com elas. Né? Muitas pessoas, foram muitas ligações, muitos mesmo, que nos ajudaram antes, durante e depois. E a gente quer agradecer todo mundo, desculpa não poder falar o nome de todo mundo, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Não, mas acho que é importante isso, né? Porque quando a sociedade se une para colaborar com os outros, né? A coisa começa a funcionar melhor, né? Isso que acho que é o grande desafio hoje em dia, né? Fico feliz de vocês terem vindo aqui. Tem mais alguma coisinha? Um último recadinho? Não? Não, eu também fico feliz. Nos aguarde, fala, pessoal. Sim, nos aguarde. O próximo convite a gente volta com mais temas. Sim, sim, acho que é importante a gente colocar isso em discussão, porque tem muita gente que não tem noção do que está acontecendo. Né? Tem muita gente que fica presa à internet, fica vendo vídeo, e tem um mundo todo em sua volta acontecendo, e um monte de problemas que também impactam na vida de todo mundo, né? Nossa. Que nem essa questão do trabalho, acho que é ultra importante a gente desenvolver esse assunto. E até nessa questão da lei, né? O que a lei fala e como a sociedade pode realmente agir, né? Eu acho isso importante, porque um exemplo. Talvez o empresariado também não tenha noção disso. Como criar programas de colocar a gente para trabalhar, né? E inclui também o público autista. Né? Verdade. Eu não sabia, né? Eu joguei uma situação que é plausível de acontecer, mas sim. O empresariado no Brasil talvez não tenha essa noção. Acho que é importante a gente ter esse microfone aberto para a gente discutir a causa dos autistas, das famílias, porque e não só, né, o autismo, né, como é uma questão hoje em dia é muito falado, mas quem você, a Alessandra, citou, nessa batalha há 30 anos, né? E ainda falta muito para ser realmente fazer parte do dia a dia de todo mundo, né? Então fico feliz que vocês vieram aqui, bater esse papo com a gente aqui. O conteúdo estará disponível em breve aqui no nosso canal no YouTube. E aí, obviamente, vai ser compartilhado e curtido por muitas pessoas. E fico feliz para a gente, em breve, voltar aqui para a gente esticar esse assunto. Ok? A gente aqui fica feliz. Muito obrigada, Robson. Obrigada. Olha, o TV Mãe de Autista tá lá no YouTube também. Sim, então deixem seus contatos. Tá aqui no TV Mães de Autista, no Instagram. Tem YouTube.
E no YouTube, né? Também. E Toledo Nara. Toledo Nara. Isso aí. É isso aí. Então, Obrigada. muito obrigado, muito obrigado. Gratidão. E você que acompanhou o Penaria Podcast até este momento, curta o vídeo, compartilhe esse conteúdo, se inscreva no canal, que é importante, para que mais pessoas acompanhem este conteúdo. E tem muito vídeo anterior. A Nara e a Alessandra são nossas 111ª convidados no Penaria Podcast. Estamos indo para o 4º ano de podcast, então você ajuda a gente com um gesto simples. Compartilha, curta e se inscreva no canal. Muito obrigado e fica de olho que em breve a gente volta aqui com mais esse assunto e outros assuntos.